Olá, eu sou o Caio, você está na CFX em mais um vídeo. Seja muito bem-vindo e já lembrando para vocês que a partir das 22 horas até a meia-noite estaremos ao vivaço aqui no estúdio com um convidado especial, como ele gosta de se chamar, lutador caro, Vinícius Prego Lockdog, lutador internacional de MMA. Então já marca no relógio, às 10 horas tem que vir aqui que a gente vai estar ao vivo com vocês, beleza? Deixa o like no vídeo, é muito importante, nos ajuda. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho, que também dentro dele escolher a opção todos, que você vai receber os vídeos em primeira mão. Agora bora conversar, análise da luta principal que eu estou muito afim de ver, principalmente pelo fato dessa escolha da categoria 77 quilos. A gente conversou sobre isso, mas eu gostaria de reafirmar que, diferente da primeira vez que o Conor McGregor entrou na 77 contra o Nate Diaz, onde a gente viu que ele morreu no gás, foi finalizado após isso, enfim, esse era o Conor McGregor que não tinha conseguido bater o peso da categoria. Ele bateu os 76.200 na luta contra o Nate, e dessa vez ele bateu o limite da 77, que é 77-100, 170 libras. Mas diferente daquela vez que o peso dele estava mais concentrado na linha de cintura, dessa vez está ombro, bíceps, tríceps, realmente está bem distribuído. Parece que o camp e o tipo de treinamento foi diferente, e eu acho que eles acertaram essa receita bem mais do que da vez que ele lutou contra o Nate na primeira, obviamente lembrando, né, que depois ele teve a revanche e ele venceu por pontos um combate de 5 rounds. E já fazendo a analogia, se a gente pegar o Cowboy Cerrone contra o Nate Diaz na segunda luta do Conor e do Nate, os dois estavam com camp cheio, full camp, né, que se diz, mais ou menos 90 dias de preparação. E o Nate Diaz com camp cheio e o Cerrone, eu acredito que o gás, principalmente do Nate Diaz, que ele é conhecido por isso, pelo preparo físico, pelo ímpeto, dinâmica, volume de golpes, cara triatleta que faz ali junto com seu irmão Nick Diaz esses triatlons e tal, acredito que dá para se dizer que o Nate Diaz tem mais gás. Então eu tiro esse lance que a galera tá falando que o Conor tem menos preparo físico e que se passasse do terceiro round o Conor quase que vai perder, certo? E vamos acreditar que isso seja benéfico para os dois lutadores. Nenhum dos dois aí passou mal, precisou perder muito peso, ficar fraco, então os dois vão vir aí com a gasolina, com o tanque cheio. E agora falando no casamento de jogo, na análise, como que vai encaixar realmente ali a mão esquerda do Conor, os joelhos, os chutes do Cowboy Cerrone, o ritmo que o Conor vai imprimir na luta é maior do que o Cerrone. O Cerrone ele tem ali um espaço de tempo onde ele consegue jogar os golpes. Ele é um cara que pensa, ele é um cara mais do estilo tradicional do Muay Thai mesmo, onde os caras no primeiro, no segundo round eles vão sentindo o lutador, sentindo o timing, vendo quais armas ali são mais perigosas do lutador. O Cerrone ele tem esse estilo, ele é um cara que realmente ele pisa no acelerador no fim do segundo para o terceiro, quarto e quinto. Mas com o McGregor é muito ruim fazer isso, não dá para deixar espaço para o McGregor pensar. O Cerrone já deveria fazer uma coisa completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas e que acham que ele vai fazer. Soando o gongo ali no comecinho do primeiro round, o Cerrone teria que chegar mais rápido no centro do octógono, que é uma característica do Conor. Se vocês lembram, o Conor bateu o gongo ali, o Conor dá aqueles passos rápidos, se posta ali no octógono, e aí o adversário que está ali na frente ele fica com um tanto de receio. Em vez do adversário botar o pé na frente e no meio do cage, o adversário acaba ficando ali sem saber o que fazer, vai para um lado, vai para o outro, e aí o Conor já dominou o centro do cage e acaba deixando o seu adversário de costas na grade. E a gente sabe que o Cerrone de costas na grade, com aquela guarda ali meio estática, não é um cara que pendula, não é um cara que faz meia lua, ou seja, não é um cara que esquiva golpes retos, principalmente de mão. E a gente tem o McGregor que tem a esquerda ali como se fosse um sniper, a melhor esquerda da divisão, inclusive da 70 e até da 77, a mão esquerda, ok? Tem três coisas que são imprescindíveis para nocautear o cara: velocidade na mão, precisão, e todo mundo está dizendo que a mão do cara é pesada. Aí tu pega um cara que tem a guarda estática, ou seja, ele não movimenta, ele não esquiva, ele realmente absorve aqueles golpes quando o lutador joga, principalmente os retos, jabs diretos. Então o Cerrone é o pior cenário para ele, deixar o Conor ficar no centro do octógono antes dele e o Cerrone ficar coado e ir pra grade. Ah, tudo bem, mas e o choque? Como é que vai ser o choque? O McGregor vai chegar com as mãos e o Cerrone como? O Cerrone pode jogar um chip, pode jogar aquele frontal famoso na linha de cintura. De repente o Cerrone com os seus chutes utilizar primeiramente, não para magoar as pernas do McGregor, porque quando tu dá um low kick, normalmente o adversário ele bota o peso na perna da frente, absorve aquele low kick, e se for o McGregor, obviamente, no mesmo tempo que ele está absorvendo o low kick, ele está tentando acertar o teu rosto. As pernas mais longas, a distância mais longa na parte de perna, favorece ao Cerrone, não a envergadura de mãos. O Cerrone tem 1,85 de envergadura, o McGregor 1,88. Então, no boxe,
o McGregor toca antes, mas nas pernas o Cerrone, principalmente achando em linha reta os frontais na cintura, às vezes no peito, às vezes até no rosto, vai expelir o McGregor, não vai deixar ele chegar perto. No mínimo, no primeiro round ele deveria fazer isso. Eventualmente, quando eles entrarem ali no inside, num dirty boxing que se chama, que são golpes curvos, uppercuts cruzados, aí predominaria o clinch do Cerrone, até por ser mais alto, ser um cara mais ereto, a postura dele é mais ereta. Então a soma de postura mais ereta com a altura faz o Cerrone ficar bem mais alto do que o McGregor, que já é mais baixo por natureza, e ele tem a base mais ou menos karateca, que ele hiperestende a base. Então automaticamente quando a gente abre as pernas, o que acontece? A gente baixa. Então nesse detalhe aí, nessa soma das duas funções, da própria altura e da própria base estendida, o McGregor ficaria bem mais baixo. E é nesse momento que o Cerrone entra por cima dos ombros do McGregor, clincha, principalmente fecha os cotovelos na linha do peito para não entrarem os uppercuts. E aí ele tenta torear, ele tenta cansar os braços do McGregor, que são as duas armas aí mais importantes. E ele, de repente, joga o McGregor, tente pelo menos jogar o McGregor de costas na grade, onde a gente sabe que também o irlandês ele fica desconfortável. Então tudo isso tem que transcorrer no primeiro round. Quem levar ali a vantagem no primeiro e um tentar cansar o outro, quem conseguir mais isso já consegue ali sair na frente dessa corrida numa luta de 5 rounds. Obviamente, eu acredito que o McGregor, independente se for no terceiro, no quarto round, ele vai ter sim aquela esquerda dele, e o Cerrone também, se for no terceiro ou quarto round ou até no quinto, os dois continuam tendo as armas letais. Chute do cowboy, mão esquerda do McGregor. O grande lance é como que os dois vão se comportar nos primeiros 10 minutos, os primeiros 2 rounds. Quem que vai imprimir o jogo? Quem que vai cansar quem? Se um conseguir impor o seu jogo, aí a luta já está numa tendência para ser ganha. McGregor jogando ali à sua esquerda, não precisa nocautear no começo, mas já magoando, deixando ali o Cerrone receoso. A tendência é que o McGregor acabe conectando sim uma mão e nocauteando. E se o Cerrone conseguir acertar bastante chutes, utilizar bastante clinch e principalmente gastar a energia fazendo isometria nos braços do McGregor, aí a tendência é que a luta transcorra 3, 4, 5 rounds. De repente, por pontos, a gente veja aí, ou quiçá até uma finalização do Cerrone, terceiro, quarto, quinto round. E agora a aposta, o que eu acho que vai acontecer, eu acredito que num desses choques que eles vão ter, o Cerrone, ele tem um cacuete de jogar um joelho, aquele famoso joelho de Muay Thai bem longo, pegando de encontro no plexo do seu adversário, mas acho que o McGregor já está sabendo mais ou menos disso, vai estar com o cotovelinho fechado e esperando para hiperestender a mão e achar ali, catar o queixo do Cerrone. Por sua vez, o Cerrone pode fintar aquela malandragem de olhar para o chão, olha para o joelho, joga um low kick, olha para a cintura, joga o chute baixo e de repente numa dessa ele tenta achar o high kick, principalmente porque o Cerrone ele tem ali um cacuete, assim, ele tem uma maneira de jogar os chutes, é meio despretensioso, ele bota o joelho mais ou menos para o lado, só que ele acaba levantando o pé rápido, então isso surpreende. Acredito que as armas do Cerrone, chute alto, finalização, McGregor defendendo bem os chutes e contra-golpeando quase que de encontro mesmo e catando o queixo. Mas se eu fosse escolher, eu diria que o McGregor acha antes do queixo com a esquerda do que o Cerrone vai ter tempo para chutar um high kick ou até tentar uma finalização, porque as defesas de queda do McGregor ele não é ruim não. Então o McGregor por nocaute até o segundo round. Beleza? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa o seu like. A gente se vê às 10 horas agora na transmissão ao vivo. A gente vai ficar com vocês no mínimo 2 horas. Um grande abraço. Deixa o like, cara. Isso ajuda muito. Inscreva-se e ative o sininho. Tamo junto? Abração e até daqui a pouco.